O modo mais perigoso do Minecraft não tem zumbis, não tem creepers, é o modo pacífico. Vai perceber que a ausência de monstros é justamente o que deixa tudo estranho. O vazio ali não é ausência de perigo, é um espaço aberto, como se o jogo tivesse deixado uma fresta para algo que não deveria estar ali. Não é nova, há mais de 10 anos, fóruns da comunidade tentaram nomear aquele aperto no coração quando você percebe que está realmente sozinho. Muita gente culpa o Herobrine, mas a verdade é menos sobrenatural e mais curiosa. Tem a ver com a pareidolia, a urgência do nosso cérebro de enxergar rostos e formas onde não existem. O motor de renderização criava silhuetas na névoa, preenchia com figuras humanas, e é aí que o Pacífico vira um pesadelo psicológico. E por isso que o modo Pacífico, o mais negligenciado e o mais aterrorizante, é a sensação de não estar sozinho quando você tem certeza absoluta de que deveria estar. Como se algo estivesse escondido no seu mundo, no seu código, esperando você abaixar a guarda. Mas como um pedaço de código pode quebrar a nossa percepção da realidade. O vazio do Minecraft é na prática uma pequena falha na nossa sanidade. E é por isso que nos deixa com tanto medo. Imagine-se agora em uma mina abandonada. Existe 80 blocos de pedra maciça entre você e a luz do sol. Aqui embaixo, o silêncio é quase físico. Você escuta apenas seus passos e o gotejar metálico distante. Está tudo em paz, até que, de repente, um som ambiente distorcido rasga o silêncio. Aquele som que o Minecraft reserva apenas para os seus momentos de maior solidão. Você decide ir mais a fundo. O inventário desvazia e, de repente, a sua última tocha se apaga. Agora, resta apenas você e a escuridão absoluta. É exatamente nesse cenário que um desconforto agudo começa a subir pela espinha. Um sentimento de terror iminente que desafia a lógica, porque não é aquele medo comum de ser atacado por monstros, é algo primordial. O medo do desconhecido, aquele que te obriga a olhar por cima do ombro, mesmo sabendo que não deveria haver nada lá. Mas o seu instinto te avisa, tem algo errado. O Minecraft é mestre em criar esses momentos, mas existe um lugar onde essa sensação não é apenas um detalhe, um modo pacífico. Cada caverna vira um teste de sanidade. Eu sinto um impulso irracional de olhar por cima do ombro, checando constantemente se algo está me seguindo. Mas o que eu estou procurando? Um código diz que não há monstros. A lógica diz que estou sozinho. Mas a sensação de uma presença continua lá. E é aqui que a magia macabra acontece. No Minecraft normal, esse medo existencial é abafado. Quando um zumbi te ataca, seu cérebro foca na luta. O medo tem um rosto, um alvo físico. Mas no modo pacífico, não há barreiras. Não há distrações. Quando você tira os monstros da equação, o verdadeiro horror desse mundo vazio sobe no palco e assume o controle total. Essa distorção mental atinge o pico em lugares onde o caos deveria reinar. Pense bem, fomos treinados para esperar perigo numa caverna profunda. Nós buscamos a ameaça, mas sem os monstros o que sobra é o que chamamos de espaço liminal. A caverna parece ter sido arrancada do contexto original. É a sensação de que algo deveria estar ali, mas não está. O cenário fica errado. E a parte mais aterrorizante, seu corpo não entende. Você ainda sente a urgência, o instinto gritando cuidado. Mas agora, sem o creeper, esqueletos ou zumbis, para o que vai a culpa? Seu cérebro entra em pânico. Sem um inimigo real, sua imaginação assume o controle e começa a projetar o que pode estar escondido na escuridão. Se eu não estou preocupado com zumbis ou esqueletos, com o que exatamente eu estou preocupado? Esse vazio abre uma porta na mente que te leva a lugares muito sombrios. Eu não estou exagerando quando digo, se você joga no modo pacífico por tempo suficiente, você começa a ver coisas em várias ocasiões. Eu poderia jurar que vi um vulto se movendo no limite da minha visão, ou ouvi um som seco de passos nas profundezas que com certeza não eram os meus. Em certo ponto do jogo, me deparei com uma mansão na floresta, um lugar que geralmente só exploramos no late game, mas ao entrar naquela estrutura colossal, eu não senti medo. Eu fiquei impressionado com o quanto eu tinha deixado passar em todas as minhas jogadas anteriores. Em vez de lutar através dos corredores, eu passei o tempo em silêncio, me perguntando por que esse lugar está tão vazio, pelo menos no meu subconsciente. E aí que está o segredo. O modo pacífico se destaca em algo que poucos jogos conseguem tocar, o pavor existencial. Se as criaturas que construíram essa mansão sumiram, o que as fez desaparecer? Por que tudo ainda está tão
tão bem conservado, tão impecável. Quem está fazendo a manutenção desse lugar? Será que eu estou realmente sozinho aqui? Ou existe algo me observando? A sensação de que esse lugar foi abandonado às pressas. É o que quer que tenha feito, todos desapareceram sem deixar rastros. Pode estar me esperando logo ali no próximo corredor. Eu nunca tinha percebido o quanto subestimava a escala desse lugar. O teto parecia muito mais alto do que a minha memória. E quando a noite caiu, o caminhar por esses corredores se tornou algo bizarro. O contraste do tapete vermelho com a escuridão. Aqueles corredores que pareciam não ter fim. A sensação era que algo ia pular em mim a qualquer segundo. Algo tinha que estar vindo atrás de mim. Não era possível estar só. Com o passar do tempo, os pensamentos mudam. Se não tem nada vindo na sua direção, algo deve estar escondido, exatamente onde você não está olhando. Se eu pudesse definir o que eu senti naquela mansão, seria a sensação constante de ser vigiado. Eu não sabia, sem monstro para justificar aquele sentimento terrível, meu próprio cérebro começou a criar justificativas e razões para eu continuar com medo. Era o mesmo sentimento das cavernas, só que agora mais forte do que nunca. Talvez por ser um lugar construído pelo homem e a quietude perturbadora de uma mansão abandonada há décadas, mas que por dentro permanece impecável, limpa e ordenada. Quando finalmente saí de lá, a sensação era de ter despertado de uma paralisia do sono. Vi aquela mansão diminuindo no horizonte, deixando para trás sob a chuva. É difícil de acreditar que estou admitindo isso, mas eu senti um medo real, e isso vindo de um cara que conhece esse mundo de trás para frente. Eu sei que não existe entidades secretas, eu sei que o código está ali, mas o fato de eu não conseguir tirar essa paranoia na minha mente, as possibilidades que a sua mente cria são muito mais assustadoras do que qualquer mob que a Mojang já programou. Como se o vazio daquele mundo já não fosse suficiente, o jogo faz questão de te lembrar que coisas ruins aconteceram ali. As maiorias provas disso são o disco 11 e 13. No modo normal, ouvir esses áudios já é perturbador, mas no modo pacífico, eles são aterrorizantes. Pensa comigo, o disco 11 grava os passos e o terror de alguém sendo caçado no escuro. Mas se não há monstros no modo pacífico, quem é o caçador na fita? A existência desse disco sugere que a ameaça nunca sumiu, ela só está invisível. Ao inserir o disco 11 na Shulkerbox, o que ouvimos não é a música, é um registro. A gravação começa com uma respiração pesada e o som seco de alguém correndo sobre blocos de pedra. No meio do pânico, ouvimos um clique de isqueiro, uma tentativa desesperada de iluminar o que quer que estivesse à frente. Logo depois, o farfalhar frenético de papel. Um mapa, um diário, não importa. A pessoa volta a correr. É óbvio, esse jogador está sendo caçado. No disco 13, os ruídos metálicos e ecos da caverna até podem ser confundidos com som ambientes ou criaturas comuns. O silêncio da superfície entra em conflito com o caos desse disco. Se não há nada nas cavernas, por que o registro desse terror continua aqui? Mas tem um detalhe no disco 11 que realmente tira o sono. Em momento algum, temos a confirmação de que o perseguidor é um mob comum. Se você está no modo pacífico, a lógica diz que não deveria existir nada. Então, o que exatamente a fita gravou? Imagina um jogador novo, explorando esse mundo pela primeira vez, achando que está seguro. Ele coloca o disco para tocar e o silêncio do seu mundo é quebrado por gritos de pânico. Não há explicação fácil. A dúvida começa a correr pela mente. Por que aquela coisa pararia naquele jogador da fita? E se o que quer que estivesse caçando naquela caverna ainda estivesse aqui? É no silêncio dessas dicas sutis que o modo pacífico se revela. Ele não é um modo de jogo sem perigo. É um modo de jogo onde o perigo não tem nome, não tem rosto. E talvez nunca tenha ido embora. E essa mesma lógica se aplica em outras dimensões. Se o mundo superior parece uma fachada assustadora, escondendo um horror desconhecido, o Nether leva esse conceito para um nível muito mais visceral, e o horror escancarado transformando em algo bizarro. A sensação de isolamento que eu tive na superfície foi multiplicada por 10 assim que cruzei o portal. No Nether, o cansaço é mental. Nas jogadas comuns, os monstros e a correria constante servem como uma distração. O ambiente é só um pano de fundo para a ação. Mas no Pacífico, essa máscara cai. Sem mobs para enfrentar, você é forçado a encarar o vazio do Nether pelo que ele realmente é. Não existe um propósito lógico para cruzar aquele portal no modo Pacífico, fora a busca pela Netherite, que se torna um passeio irrelevante graças à regeneração de vida absurda do jogo. Não há nada para se fazer lá, e é aí que o perigo muda de forma. Sem a distração dos monstros ou a urgência do objetivo, você é forçado a fazer a única coisa que resta: absorver o lugar.
Quando a ameaça constante desaparece, o que sobra é um deserto vermelho, um vazio que parece te observar de volta. Nós fomos condicionados a ignorar o que o Nether realmente é. No jogo comum, a gente foca no o que fazer, tipo matar, coletar ou fugir. Quando você remove os mobs, o Nether deixa de ser o nível de um jogo e passa a ser uma presença. Sem o caos para nos distrair, somos forçados a encarar o cenário de frente. E ele é muito mais perturbador do que qualquer Blaze ou Ghast. Sem mobs, o Nether perde a função e vira um registro bruto de um lugar que não deveria existir. Ele não te oferece perigo, ele te oferece a própria presença. Cada ruído que o jogo chama de ambientação começa a soar como algo orgânico e errado. A lava borbulha num ritmo que incomoda, e aquele mar laranja estático se estendendo para sempre no vazio, transformando uma dimensão em um pesadelo que você não consegue desligar. Por algum motivo, o medo do Nether mudou de forma. Eu não me sentia observado. A sensação era outra. É de certa forma muito mais fria. Não parecia que algo estava à espreita. Parecia que o próprio lugar era completamente indiferente à minha existência. Eu não era uma presa sendo caçada. Eu era apenas um erro estático. Verdadeiramente sozinho em um deserto vermelho que não dava a mínima para mim. O caminhar por uma fortaleza no Pacífico é uma visita a uma cidade abandonada após um desastre. Eu deveria estar lutando, deveria estar em perigo, mas sem os monstros, o que resta é o eco de algo que nunca aconteceu. E o vazio que não te caça, ele simplesmente te ignora. O Nether é uma imensidão indiferente, escondida atrás de uma névoa laranja, que apaga qualquer registro de vida. Eu nunca tinha notado o quão solitário esse inferno pode ser, até que decidi que não queria mais ter medo.